O feriado deste 21 de abril é para relembrar o dia de Tiradentes, que remete à morte do mineiro Joaquim José da Silva Xavier, em 1792. Considerado um herói nacional, recebeu esse apelido por sua profissão de dentista. Nascido no dia 12 de novembro de 1746, na cidade de Pombal, hoje é chamada Tiradentes, em Minas Gerais. Devido ao seu desenvolvimento na Inconfidência Mineira, um dos primeiros movimentos da organização pelos habitantes do território brasileiro, no sentido de conseguir a independência do país em relação a Portugal, Tiradentes foi enforcado e esquartejado em 21 de abril de 1792. Séculos depois, o Confidente ainda é lembrado por seu sacrifício. Mas por que 21 de abril é feriado nacional? Executado como criminoso, Tiradentes se transformou no primeiro herói brasileiro, logo após a nossa independência, em 1822. Mas foi apenas em 9 de dezembro de 1965 que o dia 21 de abril, data do enforcamento de Tiradentes, foi considerado feriado nacional. Isso foi intuito pelo presidente do Castelo Branco, por meio da Lei 4897. A lei também concedeu o título de patrono da nação brasileira a Tiradentes. Mas você sabe o que motivou a Inconfidência Mineira? No século XVIII, o Brasil era uma colônia portuguesa que gerava grandes lucros para sua metrópole, em função do ouro e dos diamantes que haviam sido descobertos na região que ficou conhecida como a das Minas Gerais. Essa região se tornou centro econômico e cultural do país. Nela surgiram várias cidades ricas e importantes, como Vila Rica, atual do Ouro Preto, São João, Del Rey e Sabará. Portugal explorava o ouro brasileiro, mas nem todas as pessoas ligadas ao garimpo pagavam os impostos que a metrópole cobrava. Também havia muito cobrando das riquezas minerais. Além disso, essas riquezas não eram infinitas e começaram a se tornar escassas. O governo português, porém, acreditava que a diminuição do volume e de seus lucros com a mineração se devia ao contrabando e à sonegação dos brasileiros. Por isso, começou a aumentar os impostos e a tomar medidas repressivas contra os naturais da terra. Frente a isso, os brasileiros se revoltaram contra a coroa do que ficou conhecido como Inconfidência Mineira. Não por coincidência, o momento aconteceu quase na mesma época em que os Estados Unidos se tornaram independentes da Inglaterra. Na Europa, filósofos e pensadores criticavam a monarquia e o poder absoluto dos reis. Tudo isso influenciou as elites de Minas Gerais e as levou a conspirar em prol da independência do Brasil. Por que Tiradentes foi enforcado? A maioria dos conspiradores da Inconfidência Mineira eram homens ricos e cultos, como Cláudio Manuel da Costa e Thomas Antônio Gonzaga. Pobre, somente Tiradentes, que era um simples alferes, cargo militar semelhante ao de tenente, e que tinha esse apelido por exercer também o ofício de dentista. Entretanto, era ele quem saía das ruas procurando conquistar a adesão do povo ao movimento. O Império condenou os inconfidentes. Todos os que tinham posses conseguiram escapar da pena máxima, trocando-a pela prisão ou pelo exílio. Tiradentes, em contrapartida, teve a forca como destino. Ele ainda teve o corpo esquartejado para que seus membros ficassem expostos ao público, de modo a desencorajar outras tentativas de rebelião.